Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça da Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos aqui com ela, Giovana. Comuninha. Não, por favor, Delari, fica na sua. Também vamos respeitar, né? É isso aí. Comuninha? O nosso querido vinheteiro aqui está. Tem um vídeo do vinheteiro aí, ô Cabide? Vinheteiro bravo com as marcas? Então, por favor, vamos ver o que vinheteiro disse maravilhoso. dos presentes que recebe. Ele é um cara muito influente. Blogueirinha, né? Muito influente. Folgado. Ele é o Lorde Vinheteiro. Tem uma audiência influenciador de Claro. primeiríssima linha. Cara que move massa. E recebe muitos presentes. Olha o que ele disse num desabafo. Por favor, Cabide, vamos ouvir. Atenção, agências de marketing e publicidade. Eu não quero que vocês me enviem mais esses kits vagabundos. Eu não quero esses presentinhos porcaria, porque eu não vou postar a sua hashtag. Eu não vou fazer propaganda de graça para essas porcarias. Se vocês quiserem, vocês me mandam dinheiro, não produto aí de 15 centavos, 30 centavos. É isso aí. Eu não quero perder tempo abrindo esses pacotes achando que tem um produto legal. Se quiser me mandar alguma coisa que presta, me manda alguma coisa, um iPhone, alguma coisa de R$2.000, R$10.000. Não esses caderninhos lixo, mochilinha e essas outras bosta. Tá ok? Tá ok. É isso aí. Tá ok. É isso aí. Não é verdade, Emílio? Tim Maia, ouça Tim Maia. Está totalmente envolvido com o mundo inteiro pela grana. Então, o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Agora, tem o seguinte, o grilo todo é a grana. O filho e abandona o pai, mas vai pagar grana, o amigo. Não tem esse negócio. A mulher do outro é uma coisa também de grila, mas isso aí é secundário. O grilo é ele quer comer a mulher do outro, sempre o cara quer comer a mulher do outro, mas ele pensa primeiro na grana, ele quer a grana, ele rouba a grana, todo mundo roubando, todo mundo é o padre, é o bispo, é o sacristão, é o macumbeiro, é o Você quer a grana? É, ele não quer mais nada. Não, sabe o que eu fico muito... Você quer dinheiro? Não, ele quer receber por você daqui uma shampoo, Você quer dinheiro? trabalhar. Todo mundo quer dinheiro. É a Claro. única coisa que interessa é o dinheiro. Tem que Isso aí, trabalhar. primeiro a gente compra novos produtos. Eu fico muito triste que tá cheio de emissora pequenininha aí, emissora bem vagabunda, que eu não vou falar os nomes, e os caras pegam um montante enorme de dinheiro. E às vezes um post no Instagram, no Twitter, às vezes dá mais view do que essas emissoras. E os caras não. Os caras querem que eu faça de graça a propaganda. Porra, manda um produto decente, meu. Muito bem, aí está a indignação de vinheteiro. Eu achei uma grosseria, eu acho que presente não se avalia. Se agradece. Não. Presente- Não é qualquer presente, não. Se Presente agradece. vagabundo. Presente- Você perde tempo abrindo e você se frustra que você vê um pacote lindo e acha que tem um conteúdo interessante e tem uma porcaria. Então eu não gosto de ganhar presente, não. Muito bem, então aí está a indignação de Lorde Vinheteiro. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, hoje... Ah, não, é aqui, ó. Só um segundinho. Couve, convida, couve. Quem você convidou, Couve? Couve, convida. Muito bem, hoje teremos um assunto um tanto quanto triste. E também um momento para a gente fazer uma reflexão. Nós teremos aqui no programa uma exapátrida. O que é uma apátrida? É um cara que não tem
mais pátria. Ou seja, você não tem mais país. Coitado. Ela chama-se Mahamamo. Ela é síria. Não é isso? Ela é síria, Paulinha? Não tá bem claro aqui. Aí eu falo besteira e os caras me chamam de burro. Se vocês não ficassem fofocando antes do trabalho, isso não aconteceria. Fofocalice. Vamos trazer o fofoquito. Cadê o fofoquito? Léo Sírio, não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Libanês. Então, na verdade, Claro que a não. pátrida é uma pessoa que nunca teve pátria, Não, nunca tudo bem, teve isso eu sei que eu passaporte. não sou da burro. onde? Não, eu estou Eu quero explicando saber. para o povo acebolado. Tá, o povo sabe disso. Então, ela não tinha nacionalidade, porque... Eu quero saber se ela é síria ou é libanesa. Ela é sírio-libanesa, mas ela não tem... Ela é o Pode ser, hospital. Emílio. Calma, ela tem razão. Não, ela pode ser sírio-libanesa. Tem. Hospital Sírio-Libanês. Não tem. Ele é sírio e libanês. Ela nasceu na Ela Síria. procurando que nem a desesperada. Muito bem. Então, Nada daqui a disso. pouquinho... O pai era sírio, a mãe era libanesa, eles casados. Não, gente, E era é de sério. Santos. Não é engraçado. Ela saiu, pegou a bala. Não é engraçado. Só que eles eram de religiões diferentes. Por serem de Calma. religiões diferentes... Tá, calma. Não fique Paulinha. nervosa. Você quer que eu explique? Ela pegou pilha. Não, eu só É tanta baboseira. pegou O outro pilha. falando de presente. Quem ainda manda presente pra uma pessoa assim, gente? Me fala a real. Não Ele tá é revoltado. Estão mandando. Não é presente tanta vez carinhoso. olhar. Não é presente carinhoso. Os caras querem que eu divulgue o produto deles e me mandam um produto de 30 centavos. Paulo. Seria Síria. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença encantadora. Ela é uma ex-apátrida. Você vai entender toda a trajetória, a vida da nossa convidada de hoje, que é uma de quase 70 milhões de pessoas que estão se deslocando pelo mundo afora. Aqui está Mahamamo, senhoras e senhores. É Mahamamo. Isso. Mahamamo. Maha. Seu nome é Maha. Maha. E você é o quê? Você nasceu onde? Eu nasci no Líbano. Para ser libanesa, você tem que ser, seu pai tem que ser libanês. Sim. No meu caso, minha mãe e meu pai são sírios. E aí eu deveria ser síria. Tá, mas eles saíram da Síria e foram pro Líbano. Sim, porque na Síria mesmo, o casamento interreligioso com minha mãe muçulmana e meu pai cristão é ilegal. Sim. E Síria e Líbano é um dos países que a mulher não consegue passar nacionalidade para os filhos. A segunda coisa, se você nasce lá, você não é nem libanês nem sírio. Então sua nacionalidade não é transmitida pela terra, é somente pelo sangue de seu pai. Sim. Maha é a grande deusa da construção no hinduísmo, né? Não sei. É, Mahavishnu. Mahavishnu. E aí? Aí você nasceu Nasci no Líbano. Em Damasco? Em Damasco? Não, em Beirute. Em Beirute. No Líbano. Eu não conheço Síria. Sim. Nunca fui, porque sempre desde nascimento eu nunca teve nenhum documento que fala quem sou eu. Então eu não tenho essa habilidade, né, de viajar ou de passar fronteiras. Tá. Eu não era o único problema, porque desde nascimento, eu, minha irmã e meu irmão, nós somos nem libanês, nem sírios. E não temos nenhum documento que fala quem é você. O primeiro problema começou quando a gente quis estudar, na escola mesmo. E na escola, chegando lá, minha mãe quis, né, colocar a gente para estudar, mas a primeira coisa que perguntaram, mas quem são eles? Cadê os documentos? Minha mãe conseguiu lá convencer, depois de ir a 2, 3 escolas, convenceu uma, a gente começou a estudar lá. Estudamos na escola, mas chega num ponto que você começa a perguntar, quem sou eu? Eu gostava do esporte, gosto ainda. Corria dentro da escola, mas nunca conseguia competir fora da escola com outras escolas. Jogava basquete, jogava dentro da escola, mas nunca conseguia jogar fora da escola. E aí, desde então, quando eu acabei a escola, na vida de adolescente mesmo, lá foram os maiores desafios. Porque eu queria estudar na faculdade, não conseguia, porque não tinha documento. Queria viajar, não conseguia. Queria todas as coisas que eu pensava fazer como ser humano, eu nunca teve esses direitos a ter direito nenhum de sobrevivência. Eu achava que era só eu, minha irmã e meu irmão nessa situação. Aí fui buscando soluções, procurando, né, pessoas que talvez conseguem me ajudar. Eu no Líbano, eu sou de uma família muito simples.
Minha mãe não trabalha, meu pai trabalha como motorista. Então, não tinha esse apoio grande, nem tinha família, nem nada. Não tinha estrutura para... nem o dinheiro para tentar, né, chegar nas pessoas poderosas lá, nem nada. Mas não quis, né, parar. Fui procurando. No Líbano fui negada, na Síria fui negada. Falei, tá, então agora eu não tenho nem Síria nem Líbano. Tem que procurar outro lugar, tem que procurar fora. Escrevi uma carta e comecei a mandar e-mails para embaixadas do mundo inteiro. E nenhum país quis me acolher. Por 10 anos, fiquei procurando um país para me acolher. O Brasil mesmo me negou por 9 anos. Mas, depois de 10 anos desse busca, mandando todo dia, né, os e-mails e tudo, o Brasil, em 2014, abriu as portas para os refugiados sírios. Sim. Como meus pais são sírios... Você veio na leva. Isso. Sim. Veio na leva, mas veio de avião. Sim, a claro. embaixada do Brasil no Líbano, em Beirute, estava muito clara. Que a gente te dá o meio para você entrar. Mas depois disso, você se vira, Cada né? um se vira, mas aí já tinha uma... Nacionalidade. Uma nacionalidade Você ou teve não? que aprender a cantar o hino nacional? Calma, peraí. Aí teve a passagem de avião, aí chegou no Brasil. Só. O documento que eu teve era um documento de viagem. Não era nacionalidade, não era passaporte, não era nada. Nem CPF? Nada. Lógico que não, nada. Não. Era um documento para você entrar no país. Eita. Quando entrei, foi falando, né? Mas é agora. Eu sou apátrida. A lei brasileira não tinha nenhuma definição para uma pessoa apátrida, mas tinha como encaixar como refugiada. Porque nosso caso mesmo é caso de refúgio. O brasileiro sempre dá um jeitinho. A gente consegue dar um migué no passaporte. Filho, por isso que é ruim, mas é bom. E aí? Consegui meu CPF, consegui carteira de trabalho, pedimos refúgio, que aí o país tem que analisar se mesmo a gente é refugiados ou não. E fomos nessa busca, né? De documentos, de trabalho. Eu falava 4 línguas, mas não falava português. Eu tinha mestrado quando cheguei no Brasil. E o único emprego que eu consegui na época era panfletas. Porque eu cheguei conhecendo ninguém no Brasil, nem a língua. Procurei nas redes sociais, achei uma família em Belo Horizonte que me acolheu na casa deles. Que acolheu uma família também muito simples, mas para ajudar a gente a começar uma vida nova. Cheguei eu, minha irmã e meu irmão. Em maio de 2016... a luta mesmo, fomos considerados como refugiados, que foi uma conquista, a maior conquista na vida nessa época. Por quê? Porque temos o direito a viver 5 anos no mesmo país legalmente, sem ninguém nos parar. Mas a vida é tão bonita, é tão bom, que depois de 1 mês que conseguimos isso, meu irmão faleceu. Ele faleceu num tentativo de assalto em Belo Horizonte. Nossa. Ele faleceu como apátrida. Refugiado, apátrida. Teve sorte de ser refugiado 1 mês antes para ele conseguir a certidão de óbito dele. Porque as apátridas não têm nem certidão de nascimento, nem certidão de óbito. Nós somos seres humanos, existe. Mas legalmente você não existe. Então os documentos sem nada. Não existe. Não existe. Você é uma sombra que anda. E nesse tempo, eu, depois da morte do meu irmão, Antes eu descobri a campanha da Acnur, que é Alto Comissário dos Refugiados da ONU, que eles têm uma campanha que chama I Belong, Eu Pertenço. Essa campanha começou em 2014. A meta é que em 10 anos vão acabar com os apátridas do mundo inteiro. No mundo, existe 10 milhões apátridas. 10 milhões, que ninguém fala, que ninguém discute. O problema de refugiados existe, claro, é um problema grave e tudo, mas é muito diferente dos apátridas. Sim. E ninguém fala dos apátridas. Eu comecei a fazer esse papel, comecei a falar. A Acnur começou para me convidar para os seminários, fora do Brasil, com pessoas de governo mesmo, com pessoas de parlamentos, para a gente tentar mudar as leis dos países. E minha contribuição era compartilhar minha história e falar que somos seres humanos e a gente tem direito. Porque pela Declaração de Direitos Humanos, o artigo 15 fala que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.
a discriminação que existe das leis de tudo, mesmo da mulher que não consegue passar nacionalidade, eu comecei a fazer esse papel. E desde a morte do meu irmão, isso virou a luta maior. Isso virou meu foco da vida. Já saí em muitas televisões, jornais, fiz muitos documentários, começou a espalhar no mundo inteiro. E muitos apátridas começaram para me procurar também. E muitas pessoas. Consegui contribuir nas mudanças das leis do Brasil. Em maio de 2017, a nova lei de imigração do Brasil tem um capítulo tudo. Primeiro, que define quem é a pessoa apátrida, porque você tem que primeiro identificar a pessoa, depois resolver o problema. E a segunda, que facilita a naturalização das apátridas. A lei foi mudada não só no Brasil, também no Equador, em Costa Rica. Eu teve uma pequena contribuição com a minha história. Na Argentina, a gente estava subindo um pouco, mas agora a situação política, e aí vamos ver o que vai dar. Espero que vai dar muito certo. Chile também. A meta é que a América vira o primeiro continente com 0 apátridas. América do Sul, né? Não, América? Sim, o continente é América. Pô, mas com o Trump lá também vai ser mais difícil. Não quer muito... Não quer, tá fazendo muro, não quer mexicano. Não quer nós. Latino não vai nem... Se ninguém. É difícil. Nosso papel é tentar. Sim. Tentar essa mudança das leis, é tentar dar voz, dar direito para as pessoas que não têm direito. Em junho de 2018, claro que as coisas no Brasil não funcionam tão rápido, mas funciona. Fala mal da gente, não. Fala, senão você já vai embora. A gente acolheu, não gosta no prato a gente que te recebeu, pô. Feijoada, não fui mal. Tá, claro que eu não tô falando mal. 2018? Em junho de 2018, fui aprovada como apátrida. Então, teve o certificado que eu sou apátrida no Brasil. Em outubro de 2018, em 4 de outubro, estava participando num evento da ONU, em Genebra, em Suíça. E lá teve a maior surpresa, né, vamos dizer, a maior conquista, que eu fui naturalizada brasileira. Porque eu tenho todos os requisitos que já pediram na lei. Hoje você tem o RNE, você tem Não, sou brasileira, tenho tem RG, tenho Brasil, tenho tudo. Bem-vindo. Tem uma Tá cheia de carnê pra Que pagar. merda, em tanto país bom. Porra, você se ferrou. É verdade O Brasil é o melhor país. país. É verdade que é um ritual para ser naturalizado, você tem que saber cantar o hino do Brasil? Não. Não é verdade. Não é o Terminou, requisito. próxima Hoje, o requisito para ser naturalizado com a nova lei de imigração, não só as apátridas, mas qualquer estrangeiro que quer se naturalizar, tem que ter um certificado da língua portuguesa. No meu caso, eu fiz o CELPE-BRAS, que é uma prova de proficiência da língua portuguesa, que eu me preparei no Cefet em Belo Horizonte, na universidade, apliquei a prova e passei. Quanto tempo pra você aprender o idioma? Com o tempo, quanto tempo que eu falo? Até hoje eu não falo muito bem, não. Fala sim, fala super bem. Em 6 meses comecei a se comunicar, a entender tudo, mas demorou um ano e pouco pra gente falar. E você tá quanto tempo você tá aqui no Brasil? 4 anos. 4 anos. E seus pais? São no Líbano. Eles não pretendem vir pra cá? Minha mãe já visitou a gente 2 vezes. Meu pai, infelizmente não, porque o morte do meu irmão foi bem pesado para eles. Ele morreu numa tentativa de assalto. Então a insegurança do país deixa ele com muito mais medo. Mesmo lá com uma triste situação também perigosa. Líbano a gente não tem nada. Nada. A guerra tá na Síria. Só na Síria. Só na Síria. Tá mais tranquilo ir pra Alepo do que ir pra Belo Horizonte. Do que colar em Diadema. Mas não é isso só, né? Porque quem matou meu irmão também eram adolescentes drogados. E adolescentes, infelizmente, de novo, não tô falando mal do Brasil, tô falando a realidade, que adolescente não tem nem punição, nem nada. E aí eles estão soltos agora. E Omarra, desculpa fazer uma pergunta aqui sobre os apátridas. Sim. Você pode cometer crimes à vontade que não vai preso? Você pode fazer no carnaval, você pode fazer pipi na parede que não vai preso, pode dirigir bêbado. Roubar um iPhone. Não, porque se a polícia te para, mesmo sem você cometer nenhum crime, você é colocado na cadeia e você nunca sai.
Nunca. Então, hoje, a gente tem muitos apátridas, infelizmente, que são dentro da cadeia, mas eles não têm um jeito para sair. Então, mesmo se eu, do Líbano, fui parada na Blitz, sem documento, eu era presa. Eles nem querem nem saber. Você vai sair só quando você apresenta documento. E aí você tomava chás de cadeira enorme e não... Não, você fica com medo. Você não pode ser parado, né? Você não pode fazer nada ilegal. Não pode ir pra balada. Você não tem Nada. como se defender. Esse que é o ponto. Nada ilegal. A sua história é muito bonita, emociona História, mesmo. hein, Não, Omar? de verdade. É um negócio... uma história, porque é não inimaginável, só... né? É inimaginável. Não é só não pertencer, né? Você não ter uma certidão, qualquer coisa relacionada a isso. É você não ter um local. Qual que é a maior dificuldade? É você ter saído do lugar, que, né? Tipo, você não tem um país... Ou o que você acha que essas pessoas passam mais a dificuldade? Do teu país onde não tem... Eu tive sorte de estudar. Então, desde pequena, minha mãe que lutou antes de mim pra gente estudar. Tem muitos apátridas que não teve nem esse direito. Nem o direito de estudar. Eu tenho uma alergia que chama urticária. Que quando te ataca, você tem que ir para o hospital. Você tem que ir. Gostoso, coça demais. Como é gostoso coçar. Gostoso? Eu tenho ele num grave... um grau bem alto. Pouco pior. E aí até os nervos começam a inchar. Eu já fui para o hospital no Líbano, mais de 2, 3 vezes. E sempre fui parada. Eles não quis me atender. E aí minha amiga apresentava o documento dela e eu entrava. Entrava no lugar dela. Que é ilegal, claro, Sim. mas que não tinha outra solução. Eu acho que você sofre um outro problema também, que tem a xenofobia. Quando você vem de um outro lugar, as pessoas também não querem que você pegue um emprego. Como é que você também trabalha essa outra parte? Das pessoas aceitarem quem está vindo de fora. Hoje, eu trabalho como palestrante motivacional. Dentro das empresas e tudo. Dentro das empresas, meu maior desafio hoje é explicar para as pessoas e dar essa orientação que nós somos seres humanos. E não tem diferença. Você, pelo contrário, na sua empresa, se você contrata um refugiado, uma apátrida, uma pessoa que é estrangeiro, você não só vai ganhar que eles têm, né, esse troca cultural que a gente consegue dar, mas também você vai ganhar uma pessoa que tem potencial, que quer trabalhar, que quer mudar. Precisa muito. Precisa muito. Tem vontade. E a sua irmã, o né? que ela faz? Minha irmã, ela é engenheira de telecomunicação e computação. Infelizmente, ela nunca conseguiu trabalhar como engenheira porque a gente era apátrida e os certificados não são válidos, era somente um papel. Hoje ela trabalha em Belo Horizonte, já faz 3 anos que ela trabalha numa empresa. Ela é um pouco low profile. Então, ela gosta de trabalhar, ficar quietinha em casa e tudo. A luta é minha. Ela me dá esse suporte, eu moro hoje com ela, a gente mora juntas. De dar esse suporte de casa mesmo. Que região do mundo produz mais apátridas? Não, a gente tem muito. A gente tem na África, a gente tem na Europa, a gente tem nas fronteiras, a gente tem na Ásia. Infelizmente, né, a maioria são as minorias que são discriminados pela minoria. Muita coisas, pela religião, pela ética, pela muita diferentes jeitos, vamos dizer. Aqui nas fronteiras mesmo, tem muitas pessoas que trabalham na fronteira, que trabalham nas regiões rurais, que os pais acham que não é importante registrar os filhos. Então, mesmo os brasileiros, quando você tem filho e você não registra, esse seu filho é apátrida. Não até tem o documento. momento que vai ser registrado. Não tem documento. Sem lenço, sem documento. Caminhando. Mas acho que o mais triste de não ter país é não ter pra quem torcer na Copa, né? Não, eu torcia pro Brasil. Muito bem. Vocês Omar, têm pergunta? eu tenho. Posso Pois fazer não. uma pergunta? Pera aí, Paulinha, deixa o Paim aqui, fazer uma só. perguntinha. Sim. Você já falava 4 idiomas antes, aprendeu português. É verdade que português é o idioma mais difícil de aprender assim para o estrangeiro? Dizem isso, né? Tem essa história que português, a gramática aqui de português. A gramática é muito difícil, é questão, né, de masculino, feminino, isso que é difícil, porque para mim o alfabético é o mesmo de francês, é o mesmo de inglês. É diferente do armênio, é diferente do árabe. Para mim a língua, o mais difícil era o armênio, não era o português. Mas é difícil. E a parte cultural? Porque é uma coisa que é um choque, né? De tudo que você viveu, né? Totalmente diferente, não é? Você sentiu isso também? Não é totalmente diferente, não.
É diferente, sim. Mas todos são seres humanos, né? Você fala armênio? Sim. Falo. O que tá escrito aqui? Depile o sovaco. Depile o sovaco. Pare de usar drogas. Pare de tomar. Eu tomei Rivotril. Dormi me Eu tatuado. tomo Rivotril. Não é documento. O que tá escrito? Acertou. Meu nome. Ah, é? Ahmadinejad. Ahmadinejad. Oi, Mi, Muito bem, eu vou posso fazer um pequeno break, depois você faz a pergunta na volta. Ó, eu vou passar aqui para... Posso passar o seu site, não é? A campanha é I Belong, que é uma campanha da ONU. Sim. O serviço dela é Mahamamo. É MAHAMAMO.com. Você não tem Instagram? Tenho. Como é que é seu Instagram? Mahamamo também? É, Real Mahamamo. Porque teve alguém que tirou Mahamamo que não sei, não conheço. Ah, é? Então é rei... Real? Real? Real, é o real. É a Real Mahamamo, você entra lá também no Instagram. A gente volta daqui a pouquinho com essa simpatia que é a Mahamamo aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa, uma menina inteligente, uma menina bacana. Ela é uma ex-apátrida, hoje ela é brasileira, ela veio do Líbano como refugiada, ela está morando no Brasil há 4 anos e ela participa de uma campanha da ONU chamada I Belong, que procura auxiliar os apátridas pelo mundo, são 10 milhões, não sei se eu falei alguma bobagem pelo que você falou. E para você conhecer o trabalho dela, você pode entrar no site www.mahamamo.com. E tem também o Instagram dela que é Real Mahamamo. Maha escreve M-A-H-A-M-A-M-O. É isso aí. Emílio, posso fazer minha pergunta? Você sabe o que eu estava pensando, Maha? A gente não consegue ter a dimensão do que você passou e da aflição que deve ser. Porque, por exemplo, às vezes quando você está na tua casa e esquece a sua carteira, parece que você... acabou teu mundo. Morreu. Acaba o mundo. Pelado, né? Pior é quando esquece o iPhone. E ao mesmo tempo, eu fico pensando também como é que é você, de repente você virar brasileiro, mesmo você tendo uma origem diferente, né? O coração, ele fica... Como é que fica o coração da pessoa? Porque, por exemplo, quando você tem um país... Você tem uma origem, né? Você tem, que nem o brasileiro, a gente tem aquele negócio de Brasil, a gente gosta do lugar que nasceu, né? Como é que fica? Você acha que teu coração, ele tá lá? Porque é complicado, né? Porque tá você... Aqui. Não, sim, claro, porque você também não tem uma alternativa. Por isso que falam que o imigrante, ele é importante, porque ele não pode dar errado. O imigrante, quando ele vai pro lugar dele, ele tem que dar certo de qualquer maneira. Sim, né? sim. Mas deve ser um conflito muito grande, né? Você tem vontade de sei lá, porque a gente não sabe, né? Você é Síria ou... libanesa. Ou libanesa. Porque é uma treta de religião isso, né? Lá é uma treta de religião. Não, de religião, de terra, das leis, das diferenças, sim, muitas... mas tudo baseado coisas. Nas leis. Tem um filme muito legal, eu não sei se você viu, é um filme libanês, ele concorreu ao Oscar, chamou O Insulto. O Insulto? Chamou O Insulto. É um filme libanês. Você assistiu? Assisti, tem a Famílias Separadas. Não, é do cara que vai trabalhar e ele reclama, ele vai arrumar a calha da mulher. E aí o libanês. É muito tem um legal. Antigo também, o Paradise Now também, que mostra como os caras mostram a dificuldade de morar lá também. É muito legal esse filme. Chama O Insulto. Não sei se tem no Netflix. Os caras ficam indicando... Muito bem. Posso fazer minha pergunta, Emílio? Não, eu ia fazer a pergunta no perguntei bloco. pra ela onde... Eu que trouxe a marra. Peraí, ela não respondeu, Paulinho. Calma, avó. Como é que é isso? Meu coração tá aqui no Brasil. Eu me considero brasileira, claro, e cidadão do mundo. Então, para mim, Líbano é a qualquer outro país que eles precisam da ajuda, precisa das mudanças das leis para ajudar todos os outros apátridas também e as pessoas que precisam. Então, eu olho hoje para o Líbano igual a qualquer outro país. Claro que eu sinto saudade, mas não de morar lá. Do Líbano. Do Líbano. Você sente saudade do Líbano? Sim, sinto saudade dos meus amigos, dos lugares que eu ia, comida de todas boa, as coisas. Belo home. Comida não tanto, porque minha irmã cozinha muito boa. Sim. Minha irmã cozinha. Eu sinto saudade mais do meu pai, da minha mãe, da vida lá que a gente teve, dos meus amigos. Mas só isso. Então, porque a gente também aqui, a gente tem uma visão, a nossa visão desses países
ela é meio que Hollywood mostra. Então a gente tem uma visão muito deturpada do Oriente Médio, daqueles países. A gente tem na nossa cabeça o Homeland, essas séries americanas que eles passam pra gente. Então a gente vê um pouco, né? A gente não vê que tem uma menina legal, uma menina descolada. Ela não tem. Né? O Zuckerman você já deu uma... Já dei, se já quiser, deu um abracinho, você pode já. receber na minha residência, né? Tem Tem lugar já pra ficar. Você acha que Desculpa, culturalmente a gente tem esse preconceito, vem dos filmes que a gente assiste, dessa indústria cultural? Não só vocês. De lá também a gente pensa a mesma coisa. Isso o quê? Vê Cidade de Deus, né? O Brasil é só carnaval. Cidade de Deus, não é? Né? Também o filme que tinha uma prima minha israelense, isso é verdade. Ela viu Cidade de Deus, ela não queria sair do apartamento aqui em São Paulo. Ela achou que ia vir o Zé Pequeno e dar um tiro. Né? Também tem esse outro lado. Assim que você ganhou a cidadania, você ganhou uma carteira de trabalho? Eu não troquei a minha, porque tá válida ainda. Eu hoje, como eu tenho minha microempresa, então eu não trabalho com carteira assinada. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu tava na frente. Desculpa. Vamos respeitar as amigas? Obrigada. Primeiras idosas. Emílio. Primeiras senhoras. Eu tava escrevendo essa história e pesquisando sobre você e eu fiquei muito emocionada. Você estava me contando que você é a primeira pessoa no mundo a ter, como apátrida, a ter um documento. E a gente está em 2019 e é muito impressionante imaginar que, por causa de religião e de leis, uma pessoa não pode ter um documento, que é a coisa mais básica que existe. E aí, na minha pesquisa, né, tava vendo que 68 milhões e meio de pessoas em todo o mundo foram forçadas a sair de casa. Mas tem uma confusão da diferença entre o refugiado e o apátrida. Você não estava aqui, não sabendo bem. Que às vezes confunde. O que eu queria saber é se o preço de ter uma cidadania, uma nacionalidade brasileira, não foi muito caro para você com a perda do seu irmão. A perda dele não foi o preço. Porque eu acredito em Deus. Então eu acredito que a morte dele ia acontecer em qualquer outro lugar, mesmo sendo dormindo lá em casa. Não foi isso o preço. O Brasil deu para meu irmão uma vida para 1 ano e meio. Ele conseguia andar na rua sem medo nenhum. Porque ele tinha um documento, tinha uma coisa para apresentar para as pessoas. Como refugiado. Pedindo de refugiado, né? Com isso, ele conseguiu o primeiro passaporte, mesmo que não seja passaporte, mas que era um documento de viagem, mas com foto dele e nome dele, que é uma coisa tão banal que as pessoas não pensam, mas ele conseguiu. Então, não foi o preço, meu irmão. O preço foi que a gente deslocou de lá, a gente veio pra cá. O preço foi perder tudo que você tem, né? Mas foi o sonho. Foi uma meta que você coloca lá e você segue. Das pessoas quer viajar para outros lugares para ter uma vida melhor, é normal. Porque quando a gente olha para essa história, acho que é coisa da Síria, enfim. Mas, na verdade, você estava me falando que uma pessoa que também nasce na França ou na Itália, ela não é francesa ou italiana. Depende da onde os pais nasceram. A treta dela lá, religião? É a Síria. Sim. É a Síria com o Líbano. Não, correto? é o pai cristão não. e a mãe muçulmana. É o pai cristão e a mãe muçulmana. Ela não poderia ser registrada nem na Síria, nem no Líbano. Pela religião dos pais. Então, isso, mas é isso. Da Itália não tem nada a ver. O pepino veio pra nós aqui. Não tem uma treta com a Síria, com o Líbano, que ela tá falando. É que você não tem fato, que o Emílio tá falando, pelo fato de você não ser católica, né, cristã e muçulmana. E aí ninguém te aceita. É um bandista. É um processo religioso político também. Não, a treta é dividida em muitos pontos. A primeira, um ser humano, qualquer ser humano, quando nasce, consegue nacionalidade de 2 jeitos. A primeira... Ou pelo ventre... Ou pela terra. Ou pelo sangue. Sim. Então, só isso. Certo. Primeira, que Líbano e Síria não dá nacionalidade pela terra. Essa é a primeira. Certo. Segunda, que é mais solteira lá não existe. Então, a mulher não consegue passar a nacionalidade Marina tá triste. para os filhos. Sim. Tem que ter o pai. Tem que ter o pai, que é o sangue do pai. Filho da Tem Marina. que ter casados. Sim. eu Tá, já mas tudo bem. dançaria Mas tudo bem. Isso na Síria. E no Líbano também. No Líbano também. Também a mulher não consegue passar a nacionalidade para os filhos. Os 2 países. No mundo existe 25 países até hoje que tem essa lei. Nossa, é muito país. Não vamos sei lá. agora citar. Tá falando que na Itália e na França também não. Por ordem alfabética. Calma. Bom, e aí? Então, A terceira é que minha mãe e meu pai não são casados legalmente, porque eles são
de casamento interreligioso que na Síria não é aceito. Então, quando eles se apaixonaram, eles foram para o país mais perto, que é o Líbano. Mas Líbano não aceita eles. Então, se eles decidiram, na época, se eles teve dinheiro, tudo, ou teve essa consciência de ter a gente nascer no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país que dá nacionalidade pela terra... Beleza. Tinha problema Por resolvido. isso que Freud sempre tem razão. A culpa sempre é dos pais, não é? Sim. Não, né, Emílio? Não, Eles nem Emílio. sabiam. Lógico. Eles nem sabiam. É, a culpa dos pais. Não é culpa dos pais. Lógico que é, pô. Mas aí... Vai casar com uma outra, não casou. É, porque aqui Culpa no dos Brasil, pais. por exemplo, assim, aqui... Tem uma... o Daniel, ele pode casar com uma mulher que não seja judia. Eu? Sim. Eu? Pode sim. Mas o cara vai aqui pro no Brasil paredão. isso é se ele permitido. quiser. Casei Lá com não. uma, Tem já uma namorei uma Fará e uma curiosidade, Maluf. Marra, Não, que eu entendi o que a Paulinha tá falando, obviamente, mas é o que Eu não entendi. Você não? Eu também, eu só falei. Para de defender. O que eu tô falando Tem nada a ver. assim, a pergunta é, se essa, a gente tava conversando antes, ela já me explicou, mas pra quem tá em casa nos ouvindo, se é uma questão de pessoas pobres e humildes que não conseguem sair, por exemplo, da Síria para irem para outros países que poderiam voltar com os filhos com uma nacionalidade, ou se é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas os pais deles fizeram. Peraí, calma. Não Calma aí, fizeram. Loirão, segura aí a bronca. É. Calma, Foram pro Líbano. Sarinha. Foram pro Líbano. País Você errado. nem marido tem lá. Tá no É, Equador. cenoso. Tá lá, Pai meu. desconhecido. Pai. Pai desconhecido foi lá, Sim. registraram. Ah, mas é só ir na Praça da Sé que você consegue documento Sim, rapidinho. é assim, é assim. Trabalha No Brasil, nasce a criança, ela é brasileira. Você vai lá e fala, ó, nasceu Sim. no hospital, você chega lá com o documento, os sai do pezinhos. hospital. Se os qual é o pais nome? dela Com a tivessem certidão. vindo pra cá, os filhos não Conseguiria? seriam apátridas. Não, se tivesse nascido Sim, aqui. sim. É, nascido. Você tem que nascer aqui. Então, mas é isso que eu tô perguntando, se eles não vieram porque vêm de uma origem humilde ou porque não sabiam disso. Porque se eu soubesse, você concorda? Eu gosto de você é de uma religião diferente da minha, a gente vai casar, você vai para um país como o Brasil e tem as crianças lá, e depois você volta. Eles não teriam sofrido tanto, mas... Como a gente faz, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem uma né? curiosidade que é o seguinte: todos nós sabemos que quando a gente vai entrar no computador e se comunicar com um órgão público e fazer uma pergunta lá no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cliente, vem uma resposta de um computador falando: por favor, preencha a linha 5 ou espere a data marcada, atenciosamente, protocolo papapá. Quais eram as respostas que as embaixadas para quem você pedia cidadania te davam? Quando davam? O que eles falavam? A maioria dos países da Europa me falaram: tá, você tem que estar aqui dentro pra gente ver se talvez conseguimos te ajudar. Igual, né? Vem aqui nesse mar Mediterrâneo, se você não morreu, a gente vê o que a gente consegue fazer. Eu não era uma opção pra mim, porque eu vi que nada é certo. Outros países, como o Canadá, cheguei a fazer entrevista dentro da embaixada, e aí quem barrou mesmo foi, tá, você tem mestrado, você fala francês, fala inglês, tudo que a gente precisa, mas onde a gente vai colocar seu visto? Você não tem passaporte. Os outros países falaram: ah, desculpa, a gente não pode te ajudar. A resposta que eu teve do presidente do Líbano foi que, ó, muito obrigada, né? Essa resposta automática, mas a gente não pode ajudar. Foi isso. Tem que você procurar o Ministério da Relação Exterior. Quando eu fui para o Ministério, eu não consegui entrar. Não consegui entrar no ministério. Sim, porque eles pedem documento para você entrar. Nossa. Gente, é um absurdo isso. Como eu vou entrar? Cuba, você foi em Cuba? É um absurdo. Tá vendo como a gente é feliz de ter um documento? Ô, Marra, qual país que você pediu o documento e você ficou chateado? Você falou, nossa, queria tanto ter ido pra lá. Teve algum que você falou, nossa, queria estar nos Estados Unidos, sei lá, eu queria estar no Canadá. O Canadá é bem melhor que o É, Brasil. então, teve algum país que você ficou chateado, você falou, putz, esse é a primeira opção. Suíça. A primeira Eu opção que você queria tentou. muito Canadá, porque eu, né, na minha percepção que eu teve, que as oportunidades que tem lá de trabalho, de tudo, com a minha área era muito boa. Eu teve muitos libaneses, muitos amigos meus que já viajaram para lá e teve um futuro melhor. Então teve Canadá, Suíça, eu fiz uma entrevista, eles me responderam depois
sei lá quanto tempo que eu estava aqui no Brasil, que eles falaram a eles que não podem me ajudar. Você sabe que o Emílio Surita sugeriu no ar que se visse no Netflix o filme A Guerra do Vietnã. O documentário. O documentário. E lá todo mundo que não quis lutar foi aceito no Canadá, né? O Canadá é um belíssimo país, mas é muito frio. É engraçado, por exemplo, Cuba, né? Eu não sabia isso. Cuba, qualquer cubano que entrar nos Estados Unidos ganha cidadania. Venezuelano também. É só cruzar 144. Não, cubano. Cubano você entrou, você vira. É louco isso, né? É só cruzar 144 quilômetros. As leis, elas são complicadas, né? Elas complicam muito a vida. Mas no Brasil você tem nós. A gente... nossa, alegria dela. O que você já viu do Brasil assim, que você falou, pô, daquela furada na fila? O que você acha que você fala, pô, como os caras fazem isso? O que te impressiona, assim, da nossa cultura? Que você fala, meu... Impressiona positivamente, né? Primeiro, de ônibus. Porque vocês têm pontos de ônibus bem específicas, que no Líbano não existe isso. É que você consegue, pelo Google Maps, saber que horas que seu ônibus vai passar, de onde pra onde você tem que ir. Verdade. Vendo? Não sabia. Nós sabia. Tá vendo? Não, sim, tem um aplicativo. Era muito legal pra nós, né? E que no Google tudo funciona aqui. Lá não. Mesmo as ruas, tudo funciona bem legal, né? Eu já viajei muito dentro do Brasil. Já fui pra Foz do Iguaçu, Rio, São Paulo, Jericoacoara, Bahia. E vi que tem muitas diferenças culturais em cada estado, em cada lugar, em cada cantinho. Isso é muito bonito. É muito legal essa diversidade que existe. De religião, a gente cresce, né, pensando que esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é bom. Quando cheguei no Brasil, teve a oportunidade de conhecer os judeus. Shalom. Seja bem-vinda, sinagoga. Obrigada. De conhecer muitas diferentes religiões, de conhecer muitas diferentes coisas. Hoje eu não sigo nenhuma, é uma opção meu, é uma escolha minha. Eu acredito em Deus, mas eu já fui para muitos. Já descobri muitos. Bateu um tambor? Quê? Bater tambor. Tambor. Mas você não tem uma religião? Não. Mas você não tem porque nunca teve ou porque... Quando você nasce no Líbano, você tem que seguir seu pai. Meu pai é católico, então eu fui batizada, teve primeira comunhão, tudo legal. Sou escoteira também, então ia todo domingo para a igreja e tudo. Mas eu fiz escolha própria minha, depois que eu cheguei no Brasil, que as religiões, todos, cada um faz escolha dele. Eu respeito todo mundo, mas para mim eu não me encaixei em nenhuma, porque o problema da minha vida era baseado em religião. Sim. Ô, Marra. Exatamente. O que a ONU... É louco. A ONU é mais ou menos, pra... né? A ONU é mais ou menos. A ONU é lacradora, Mas o né? que a ONU faz, por exemplo, para ajudar? Por exemplo, tem pessoas que saíram fugidas da guerra, vieram para o Brasil, espanhóis, e hoje eles recebem uma pensão, as pessoas mais velhas, porque eles foram impedidos de viver no seu país. Você acha que um dia isso pode acontecer? Por exemplo, o que a ONU faz de efetivo para tentar resolver isso? A ONU, o Acnur, o Alto Comissário das Nações Unidas, eu teve um contato no Líbano, que eu achei péssimo. Quando eu entrei em contato com eles, eles falaram, a gente não ajuda os casos específicos. No Brasil, desde o primeiro dia que eu entrei em contato com eles, foram muito suporte, muito grande para mim. Nada financeiro, nada. Eles não pagam, eles não fazem nada. Mas suporte como? Que eles me colocam nos lugares certos para compartilhar a minha história. Por quê? Porque o papel da ONU hoje não é pagar dinheiro, não é ajudar, não é nada. O papel dele é muito maior do que esse. É discutir com os governos, discutir com os países para tentar melhorar a situação das pessoas que precisam. Então, os países que não têm ONU, significa que o país está numa situação muito boa. Inclusive, o Brasil teve uma época que não precisava da ONU aqui. Não precisava do trabalho do Acnur. Porque onde eles trabalham significa que tem um desastre. Significa que eles precisam. O trabalho deles é muito grande. Eu tinha essa impressão, né? No Líbano, que não, eles não ajudam, eles são aqui, sei que lá. Mas depois que eu trabalhei mais perto com eles, eu fui conhecendo. Fui vendo que tem pessoas lá dentro que trabalham só como trabalho, mas outros que é a paixão deles. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Eu acho que você, tecnicamente, errou ao não ter uma religião
e ser apátrida. Porque se você tivesse aqui no Brasil como apátrida e tivesse virado uma judia, muçulmana, uma muçulmana, tivesse entrado na Igreja Universal do Reino de Deus ou na Bola de Neve do grande apóstolo Rina, essas corporações já teriam arrumado para você toda a documentação, porque essas igrejas são muito fortes, esses templos, esses cultos. Não te optou por usar a religião de uma maneira esperta para conseguir? Nunca, porque eu não quis ser uma exceção de caso. Eu quis ser a primeira pela lei. Muito legal. Tá certo. Boa. Porque isso vai abrir as portas para muitos outros. Sim. Eu não tô falando que eu tô querendo esses 10 milhões apátridas, vem cá pro Brasil, vamos aqui viver, vamos fazer uma comunidade. Não. O que eu tô querendo mesmo é que o Brasil vira o exemplo e a gente conseguir levar essa lei do Brasil e aplicar ele nos outros lugares. Porque hoje o Brasil é um exemplo para os outros países. Eu vejo isso. Que os encontros do Acnur que eu vou, tem um representante de cada país. E todos vão atrás do Brasil para ver o que vocês fizeram, como vocês fizeram, para aprender. O Brasil ensina hoje muitas coisas para o mundo, não só para aqui, para a América. Mas, por exemplo, tem que vir uma pátrida. Eu tenho uma pergunta para Tem que vir uma pátrida aqui para falar bem. Não tem um passaporte. Tudo falando mal do Brasil. Não existe na Síria a expectativa de mudar isso. Não tem ninguém que possa falar, gente, olha, cada um tem a sua religião, mas a pessoa precisa de um documento. Não existe uma lucidez, porque... Hoje, o que eu faço, né? Hoje esse meu trabalho como Acnur é um trabalho voluntário. Meu trabalho mesmo é palestrante, mas no mesmo tempo eu tenho muito trabalho envolvido no meio. Estou escrevendo um livro, estou com um projeto de documentário, estou tentando fazer muitas coisas. Por quê? Para chegar mais. E desses documentários já chegou para muitos ONGs que trabalham na Síria, que eles estão querendo mudar as leis, que depois da guerra acabar, se Deus quiser, que está logo, já está acabando lá, para a gente tentar aplicar e apresentar uma nova lei, uma nova mudanças na Síria. Eu tô também nesse trabalho, que eu tô tentando chegar lá para tentar mudar essas leis. A cabeça das pessoas, né? Isso, mas não só na Síria, no Líbano também. Você já voltou para a Síria depois que você ganhou? Eu não conheço Síria, nunca fui. Ela é do Líbano, meu sonho. Ela é do Líbano. Meu sonho é conhecer. Esse é um sonho, porque é o país de meus pais. Mas eu nunca... Ô, Maha. Muito bem. Maha, eu posso fazer um break? Pode, lógico. Depois eu queria falar sobre a polarização da direita e da esquerda, porque acho que ela deve ser um pouco esse... A gente ficar brigando por fala da ONU, a direita vem forte, a eu esquerda, queria falar, não é? Depois a gente fala. Porque era uma menina... a esfirra do Habib's é a parte. Boa. É, a esfirra Qual que é o melhor charuto de folha de uva? A esfirra do Habib's é boa, mesmo custando 30 centavos. É isso que eu quero saber. Ih, mas já foi, hein? Ó, deixa eu falar sério. Não, o que eu queria saber de você é o seguinte. Você, lógico que você... se interessa pelo assunto. Eu quero saber o seguinte: esse lance dos refugiados na Europa, qual você acha que vai ser a solução para isso? Que eu acho que esse é o maior problema do mundo hoje em dia. O maior problema são os refugiados que saíram lá dessas regiões de guerra, porque os direitos humanos asseguram, né? Você receber os refugiados, os caras de guerra, e tá aquela confusão na Europa que não sei para onde vai isso. Talvez você dê uma pequena luz para os nossos queridos ouvintes. Vamos fazer um break rápido? Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Ó, para você conhecer o trabalho da Maha, é Mahamamo. É Maha? Mahamamo. É Mamo? Mahamamo com HMAHAMAMO.com. Esse é o www. E tem a campanha I Belong e ela também tem o Insta, que é Real Mahamamo. Certo? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Opa! Uma presença encantadora nesse programa, Mahamamo. A Maha é a primeira pessoa apátrida no mundo que conseguiu a cidadania, que foi aqui no Brasil. Ela veio do Líbano como refugiada, entrou com a documentação e tal, ficou 4 anos aí batalhando e hoje ela tem o passaporte brasileiro, tem o mesmo esquema nosso, tem todos os... É como se fosse... É uma brasileira, é uma brasileira e ela
ela tá trabalhando. Esse I Belong é da ONU, né? É uma campanha da ONU e ela tem o site dela onde ela tá divulgando esse trabalho. É marramamo.com. Vocês têm perguntas? Eu tenho pra você. Pra mim? Eita! Tantos políticos que você, muito mais que eu, e nós entrevistamos aqui no Pânico, poucos tinham um discurso tão coerente, objetivo, ativo como a Marra tem. Poucos. Ela tem uma plataforma fixa e que ela vivenciou. Não é algo que ela estudou, ela não é criada por um outro partido para assumir como uma marionete, etc. Então, eu acho que seria interessante ser candidata a algum cargo nesse país aqui, não? Não sendo pelo PT, tá ok? Não sei. Síndica do Será prédio. que ela não vai se corromper? Não. A pergunta foi pra ele, Hã? não pra mim. Agora vai pra você. Ela não vai se falar. Pontinha dupla dele. Que tal um cargo político? Você sabe que eu tenho uma teoria. É isso aí, ficou no ar. Eu tenho uma teoria, eu acho que todos os políticos não estão interessados nisso. Estão interessados em dinheiro, cara. Os caras estão lá pra ganhar dinheiro. Você acha? Ninguém bem intencionado. Eu acho que não tem ninguém bem intencionado. Deve É ter tudo alguém, papinho. Emílio. Poder, o ego, a vaidade. Poder, o dinheiro. A gente vê. Marra presidente. Tem ideia de ser deputada, não? papinhos, essas ideologias, esse papo furado. Não é? Você não acha isso? Eu tô que nem você em religião. Ela não quer se pronunciar, tá Eu tô isentona ali, ó. Em política aqui, ó, eu vou dizer pra você. Virou Moro. Em política aqui nós estamos igual você em religião. Não. A gente acredita Não, na mas, democracia, meu, mas não quer rezar pra ninguém. Da democracia a gente gosta, mas não quer rezar Mas pra estão esses caras criando... que meu criando... trabalho é muito mais do que um trabalho político. Meu trabalho não é só por 4 anos, 5 anos, é só. Meu trabalho é a missão da minha vida. Então, hoje, eu trabalho com todos os políticos para a gente manter um Brasil bom, para a gente tentar mudar as coisas que devem ser mudadas. Então, para mim, eu não quero ser política por só, né, um tempo específico. Eu estou olhando muito mais para frente. Tá fazendo muito mais, né, do que um monte de Então, político. mais... Porque isso é um trabalho que a gente chama do trabalho transformador. Isso. Né? Porque E os eu políticos, acho- eles que fazem essa Isso. transformação. Eles que transformam em leis os anseios das pessoas. Mas eu acho que eles não estão preocupados com eles fazem as mesmas políticas antigas, não só no Brasil como no mundo inteiro. É o mesmo esquema que é sempre para quê? Para usar a nossa esperança, a nossa boa vontade, a nossa ingenuidade para se perpetuar no poder e para ganhar dinheiro com o poder. Eu Mas acho tá que mudando. basicamente... Ah, tá. Tá nossa. mudando, Emílio. Você É uma viu? Entrou loucura, um monte de gente nova. Entrou muita gente nova. Eu tenho Então, acho certeza que é isso. essas pessoas têm ideologia. Eu acho que as pessoas se apropriam disso. O político vai lá, se apropria desse negócio bonito que ela tá fazendo, para que ele só se apropria do discurso. Chega na hora de transformar, ninguém transforma. Você encontrou seja no Brasil... A mudança tá vindo de viação Você comer. encontrou Falei bravo agora. Você Tô bravo. encontrou no A Brasil... mudança tá vindo de viação comer. Você sofreu no Brasil algum caso de xenofobia, homofobia, discriminação? Eu digo, no dia a dia... A única discriminação algo que que, você tenha eu sofri, passado. única discriminação que eu sofri, que eu senti mesmo, foi de questão de trabalho mesmo, que você não tem esse trabalho que valoriza o seu potencial. Ah, mas é. Foi a Até pros única brasileiros é difícil arrumar uma Vinheteiro aí, emprego. ninguém valoriza, dá um caderninho pra ele, você vê só. Ô, Marra, quando você conseguiu o documento, qual a primeira coisa que você fez? Carteirinha de cinema. Pagar meio. Foi fazer um carnezinho. Claro que não, né, gente? Claro. Foi fazer um carnezinho nas Ela tem da cascarias. Uni e da UBS. Até as duas. A primeira coisa, eu não estava no Brasil, né? Sim. Eu estava em Genebra. Cheguei e viajei para Guatemala no mesmo dia que eu cheguei. Então, só depois de um tempo que eu consegui tirar meu RG. E depois tirei passaporte e viajei de novo para a Europa, que eu tinha palestras lá com a ONU. Fiz um TEDx também lá em Genebra, na ONU. Voltei. É só, ainda não senti. Em janeiro foi um mês muito ruim para mim. Por quê? Não tinha palestras, não tinha nada, tudo é parado. IPVA. Eu senti... Não tenho carro. Não? Nem casa. Eu senti
muito esse sentimento vazio, que a luta de 30 anos era para conseguir esse documento, um papel. E os outros 10 milhões de pessoas E aí? que você falou que não conseguem estudar, trabalhar, fica como? Como é que tá essa galera? Teve muitos que já entraram em contato comigo. Um deles já tentou suicidar mais de 2 vezes. Aí não tinha documento, não conseguiu. Nada. Quando ficou sabendo da minha história, deu para ele essa esperança. Não do Brasil, mas de tentar outros países também. E agora, graças a Deus, ele tá conseguindo ir para a Austrália. Olha. Um deles. Deu sorte. Deu sorte. Deixa eu fazer uma Então pergunta. você virou um centro de ajuda a esses apátridas. Você virou uma pessoa... Apátridas, refugiados. Muitas pessoas perguntam também que estão querendo vir para o Brasil, que seja só estrangeiro, querendo só passear aqui também, que me procura porque eu falo do Brasil. Porque se você olha todas as minhas fotos, eu sigo um patrão desde que eu fui acolhida para o Brasil. Que eu ando sempre com bandeira do Brasil. Que para mim foi ela que me acolheu. Sim. Então, eu levanto, né? Eu levo essa bandeira para o mundo inteiro. Então, as pessoas me perguntam muito do Brasil, muitas coisas. Ô, Marra, mas, por exemplo, assim, você ama o Brasil porque o Brasil te deu um documento. Mas você que é uma pessoa que né, viaja, que tem contato com pessoas no mundo inteiro, você acha que o Brasil ainda está muito aquém em relação à dignidade, a trabalho, à violência, a oferecer para o povo uma estrutura com mais dignidade? Sim. Sim, mas cada país tem sua característica. Não existe lugar perfeito no mundo. Lógico, cada um tem... Ô, Marra, desculpa perguntar. Eu imagino que Desculpa, você... é uma bomba. Desculpa perguntar. Eu tento perguntar, Paulinha não deixa. Pânico agora, falei. Eu imagino que deve haver alguma nostalgia, né? Você devia comer lá no Líbano tâmaras com grão de bico, alguma coisa assim. Tâmara é gostoso, né? Tâmara é bom. A única fruta que nasce no deserto. Leite do cabelo. No deserto. O Líbano não tem deserto. E eu queria saber se quando você quer ter uma nostalgia, se você vai no Habib's e você tem a nostalgia do paladar das comidas. Eu vou na minha casa, que a minha irmã Suad Já pensou em abrir um restaurante, não? Já foi uma ideia, mas não é nosso ramo. Então... E a rede social conecta, né? Te conectou com muitas pessoas, você ajuda muita gente. Eu acho que no Instagram que eu tava acompanhando, você usa essa... sério hoje, Eu tô muito sério. Tá Obrigado. Obrigado. Tá mostrando o Daniel Zuckerman. Né, pede seriedade. Serinho. E, aliás, você mexeu, né? Tocou todo mundo. Você vê que Tocou a frequência é difícil. Estamos, difícil isso acontecer nesta bancada. Estamos envergonhados. Você, quem quiser, né? Quem tá te seguindo, você ajuda, pode mandar um inbox pra você no Instagram. Pode. E também... Você vai fazer. Em Belo Horizonte, esses Habib's tudo sempre foram... A comida mesmo, tudo foi modificada pelo gosto brasileiro. Nada é 100% libanês. Você não sente... carneiro lá, né? Não, a gente tem carneiro, tem boi, tem tudo. Igual Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um restaurante. O único restaurante onde eu consegui mesmo o sabor é o Rei Farouk. Que eu como lá shawarma, eu sinto que eu tô comendo no Líbano. Que usa o mesmo pão, usa o mesmo temperos. Não é brasileiro. Brasileirado. Coloca uma feijuca no tabule. É aqui no Brasil, no Foz do Iguaçu também. Foz do Iguaçu, eu senti Líbano. Lá até tem o doce árabe, é 100% árabe. Nada brasileirado. No Paraguai tem muito. O brasileiro esculhamba. Sírio, né? Eles colocam um queijo no sushi, pô. Exato, moranguinho. Nossa, o japonês quer inventar o Brasil. Não dá, o cara coloca morango no salmão, Morango ferrou. no salmão. Fora que você vai no rodízio, tem um mamão e você acha que é salmão. Agora foi por uma questão religiosa. Mediante a isso, você optou pela religião do seu pai ou da sua mãe ou Já não? falou Já falou também. Nossa Alzheimer, o que ela tem, você pode ajudar. Eu não sei se você tem Alzheimer. Para, não tava aqui, tava lá. Então fica aqui. Não tem religião. Posso fazer uma pergunta? Você é ateia? Não, eu acredito em Deus. Você já falou também. É uma entrevista para você que tem Alzheimer. Entrevista com Alzheimer. Com Alzheimer. Eu fiquei pensando aqui. Você falou que a sua primeira opção... Ai, gente, eu não tava aqui. Era só um minutinho, tô fazendo uma pergunta aqui. Eu fiquei pensando aqui. Você falou que sua primeira opção era o Canadá. Se o Canadá te abrir as portas, você larga aqui e vai embora, não? Não, já abriu. Hoje eu posso ir. Então, Fazer um mas intercâmbio. Depois você Já vai tem minha pátria pergunta. brasileira. Paulinha, Paulinha, você não presta atenção na entrevista e vem Eu ainda não pitar estava pra minha aqui, pergunta. querido, eu estava trabalhando. Então fica aqui, ué.
Boa. Boa, Gordão. É isso Ah, aí. mas pelo amor de É Deus, isso aí. a véia não presta atenção no programa. Aí quando eu tô aqui, Aí vai eu tô o perguntar programa se ela inteiro, tem- nem levantei Ela pra tem mijar. passaporte. E aí ela vem foi dar trocar pitaco a aqui, fralda. a vovó Mafalda. Peraí. Pera aí. Então você não tem. Você não tem. Eu tenho muita vantagem de conhecer, claro. Só pra conhecer. Pra conhecer. Morar, por enquanto, não. Por enquanto. Por Há uma enquanto. possibilidade. Por quê? Igual a Aquele que ela vai qualquer embora. brasileiro. Sim. Não, mas igual qualquer brasileiro. Você vai seguir claro. suas oportunidades. E a parte Ah, boa vida, também, né? Chegou o carnaval, você já tem alguma festa, você conhece algum local? Bloquinhos. Ano passado eu desfilei. É mesmo? Aí sim. Países do Peru. Convidada Quem era a pátria? Pela Portela, que eles tinham uma ala dos refugiados. Eu desfilei lá. Ai, que bonito. Sabe quem é a pátria? Legal. É o que maravilha, era a pátria. Você sabe. Era. A Elke? Era. Ucraniana, né? Ela era russa, né? Era russa, mas lá não quiseram. Sério? É? Não quiseram ela também? Como que ela veio pra Ficou cá? a pátria. É isso aí. Tipo. Aí tem como. Não dá pra Até o pai devolver, não? de Ela morreu. Pedro Bial também. Ele o pai do era a Pedro Bial? pátria. É? Eu fiz, quando fiz o conversa com o Bial, com ele contou, ele falou. É a Roberto pessoa Leal que também. me não deu, tem que pátria. trabalha no Ministério da Justiça. Einstein. A O pessoa. Bernardo, ele trabalha no Ministério da Justiça, que estava lá em Genebra representando o Ministério da Justiça no Brasil. Também o vô dele faleceu como apátrida. É louco, né? Quais são as principais causas de terem apátridas? Assim? Quais são os principais motivos? Você falou 10 milhões, né? São várias causas Estimados, diferentes. porque né? como você é apátrida, você não tem registro. Então, esse número estimado que a ONU estima hoje. A gente tem, igual que eu respondi, que tem muitos também na União Soviética. É, você tá falando no intervalo, tá. Sim, existia o país. Você tem o passaporte, tem tudo. Você viajou para fora, de repente seu país não existe mais. Seu passaporte vale nada. Você vira apátrida. Tem aquele filme do Terminal. muito É, do Tom Terminal. Hanks, que ele Terminal. Era Ele bom, fica no aeroporto. Bacana, né? Agora, você sabe que tem uma série bacana que eu tava pensando isso, e tava pensando de países e tal, não sei o quê. A gente tem uma visão de país, né? É o quê? Você fala, ó, país é o Brasil, tem a fronteira lá, você fala, fronteira do Brasil com a Argentina, e aí tem uma bandeira, né? Sim, Você que tem uma divide, bandeira, né? E tem que ter aqui um tem a bandeira reconhecimento. brasileira, do outro lado tem uma bandeira azul com um sol no meio. Você fala, agora eu estou em outro país. E essa série é muito bacana, o cara fez com um astronauta. Diz que o cara, quando ele viaja, quando ele sai do mundo, que ele olha o planeta, ele muda completamente a concepção dele de mundo. Ele fala, puta, isso é a nossa casa. Porque você vê... O você planeta, tem né? Você tem uma outra perspectiva. Você fala, puta, é aqui que a gente mora, né? Todos nós, né? E é uma visão que a gente não consegue ver. A gente vê como uma bandeira, um hino, né? É um hino, uma bandeira, uma língua, e o outro é diferente. Mas é o sentimento de pertencer É. para algum É lugar. louco, né? Ai, é muito Belão. louco. Olha, eu Bonito. sei que você é muito linda, muito inteligente, e a gente tá querendo nada. Você me respeita. Você me respeita. Já vai levar pra granja, né, Milena? Porque o que nos encanta, Vai levando rápido. o que nos encanta é o ser humano, né? É, São as histórias, isso encanta a gente, e a gente sempre vive separado pela língua, por essas coisas que são não as separa leis. é uma língua. É Bonito. complicado, né? Não vem com gracinha, não. Com humor. O mortadela. O mortadela. O mortadela. Vamos rir! Ô, Brasil, Marra, mostra a sua cara. muito legal, muito obrigado por você ter vindo. Mais uma vez eu gostaria de passar aqui o endereço para você que se interessa, para você que quer bater um papo com ela. Ela está divulgando o trabalho dela, que é Mahamamo, MAHAMAMO.com. Ou então no Insta, que é Real Mahamamo. Vocês querem fazer uma última questola? Uma boa, tem que ser. Tem que ser uma pergunta, a melhor pergunta já Mas feita. agora, você fazendo essa pergunta, olhando pra mim, agora eu fiquei nessa. Sim, eu quero. Das Olimpíadas, né? Não, O que refugiados. Refugiado, mas também não é apátrida junto Não, com eles? são Ah, refugiados. é que pensei que eles eram apátridas também. A pergunta é: Final, parece o pessoal da o limpeza. que você achou do homem brasileiro? Ó, que Ó. pergunta mais... Filosófica. A resposta é: não eu homem sou. Eu achei do povo brasileiro Putz. que é o melhor povo que eu já vi na minha vida. Acolhedor, coração muito bom. Sim. E são as pessoas que ajudam mesmo. Não todos, claro, mas
Sim, As mas pessoas, a gente- quando querem ajudar, Sim, ajuda. ajuda. E a gente gosta. Não, A gente gosta de acolher. A gente tem essa característica, só que a gente tem um defeito com o estrangeiro. Que a minha mulher me falava. Porque minha mulher, quando veio pra cá. Não é. Porque Ela é sueca, a gente. Não, mas não é. A gente gosta de. A gente quer ser bacana. Então eu falava assim, coitada da minha mulher, como ela se fudia com ele. Porque as pessoas marcavam, falavam, não, vamos se ver. Ah, sim. Amanhã eu vou passar na tua casa. Ela se arrumava e ficava esperando a pessoa. Falava, Ani, Até hoje ela nunca tomou um café. Ela falava, não, mas marcou É que você fala assim, vamos combinar, né? Não, vamos Quarta-feira, combinar. pô. Quarta-feira a gente se vê. Ela se arrumava e ficava... Não, falou que vinha. Falou que vinha. E a pessoa, quando fala outro idioma, parece que ela é muito boazinha, né? Porque ela fala, falou que vinha. Mas não vem, Emílio. Por que não vem na pessoa? Eu falei, não, é o jeito brasileiro. Pode falar. Na outra semana, puta, vamos se ver, tá, não sei o quê. Ah, vamos se ver. Fala, não vai, nem precisa ligar. Aí liga, o outro não atende e tal. Mas no coisa a gente... Quando a gente se encontra, a gente é legal. É Brasileira tão bonzinha. Muito obrigado, Vamos se Vilmar. Boa sorte pra você. Muito E obrigada. é isso aí, esse Parabéns pensamento, pela a gente história. tem que ter o pensamento de transformar mesmo, não ficar só no discurso e Boa. fazer as coisas acontecerem, né? Muito obrigada pelo convite. Adorei vocês. Não estava esperando nada disso. Não! Esperando o Olha quê? como Pior? você tava julgando errado. Você não aprendeu nada agora. Esperando que ia ser. Achou que era o Brasil, né? É isso aí. Obrigado, Muito valeu. obrigada. Valeu. Marramamo aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, eu gostaria de registrar o nosso Robert aqui, que se atrasou. Eu não deveria... Deram o endereço errado pra ele. Não, mas não é por isso. É porque Para ele é nosso nossa colega. alegria. Ele é repórter do Canal 11 de Joinville. Isso, eu O faço. que é o Canal 11? Hoje o Canal 11 é a TV BE local. Eu gravo matérias pro Égua. Que Égua? Égua é um canal que fala só sobre coisas de Joinville mesmo. Leilão de cavalo. Não, é uma gíria que você fala, é égua. Égua é uma gíria joinvilense. Exato. Tem no Belém também, mas... O que é? Égua é coisa legal? Égua é coisa legal. É quando você está surpreso é com da alguma égua. coisa. É, mas isso é uma coisa antiga. Égua. Mas usa hoje em dia? Usa. Pai d'égua. É chegar aqui e olhar tudo Esse escrito e cara é falar pai assim, d'égua. Pai da égua. Esse cara é pai d'égua. Não tinha um negócio. Tinha. Mas isso é muito antigo. Égua. Expressão também não fala o Égua nome. Égua, macho. Lá em Isso, Fortaleza lá em fala. Belém. Fala, é égua. Pai d'égua. Ele é pai d'égua. Boa. Filho de uma d'égua. E filho de uma égua. Não, Pra mim é um filho palavrão. de uma É feio. adega. É feio. Filho de uma égua. Filho de uma égua é feio. Bom, mas não interessa. Mas e aí? Pode fazer o comercial que eu preciso encerrar. Então tá. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Boa. Tá excitado, né? Pulento. Não tá. Coisa de fã, é normal, né? Então, Gente gravo fina. matérias pro Égua, faço parte da rádio também Vertical, lá de Joinville. Freedom, nome do programa. Boa. Ó, internacional. Freedom. Boa. E é isso aí, tamo aí. pra E o falar. para Valeu. nossa alegria, você me Emílio. lembrou que seu belo sorriso. Eu, Igor Guimarães. Já falaram isso. Peraí, o Igor agora. Eu vou estar hoje no Tatuapé, num bar aí muito louco. Amanhã no Beverly, eu e o Morgado, né, Morgado? Amanhã a gente vai estar no Beverly Hills às 9h30 da noite. Isso. É só entrar lá no nosso Instagram que tem informações. E dia 17, dia do meu aniversário, estarei no Pico Comedy Domingão Sem Faustão. Garanta lá seu ingresso, @Pico Comedy, o bar mais maluco de São Paulo. É isso aí. E aproveitar o ensejo aí, domingão vou estar no Hilários em Santo André. Não, mas vai ver o meu. Eu vou estar sábado. Fala, Vai pai. ver, é melhor ir ver a gente no Beverly Hills, então. É isso aí. E eu vou estar sábado no Hilários também. Posso mandar Boa, um beijo? belo bar, Só um né? beijo. Pode Pronto, mandar o que André. você quiser, meu querido Gregório. Queria mandar um beijo pra minha equipe de marketing, Spotfollow, equipe lá do Rio. Agradecer Boa, todo o boa. suporte até hoje. Não podia deixar. Grande É isso aí. garoto. Muito bem. Tangerina, Amanhã Hoje estaremos de estarei no volta City Light. ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Tchau, valeu. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!